Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ivan e essa vai ser a nossa aula sobre relações. Bom, antes de começar a definir o conceito de relação, nós primeiro precisamos entender o que é um produto cartesiano, né? E nós temos aqui no início, né, a nossa definição. Então, o produto cartesiano de dois conjuntos A e B é o conjunto de todos os pares ordenados, né? Nós temos aqui. Esses pares ordenados vão ser da forma A e B, onde o Azinho vai ser o elemento que pertence ao conjunto A, né? E o Bzinho aqui é o elemento que pertence ao conjunto B, tá certo? E a forma geral é esse retângulo laranja aqui, onde nós temos o produto cartesiano de A por B, que vai ser igual a todo par ordenado composto por x e y, tal que é essa barrinha, o x vai pertencer ao nosso conjunto A e o y vai pertencer ao nosso conjunto B, tá certo? Então, para exemplificar essa nossa situação, nós podemos pegar, por exemplo, dois conjuntos definidos aqui embaixo. Né? O conjunto A, que é esse conjuntinho aqui, dado por 1 e 3, né? Tem dois elementos, 1 e 3, e o conjunto B, que vão ter mais dois elementos, que são os elementos 2 e 4. Então, de acordo com a definição de produto cartesiano, né, o produto cartesiano vai ser o quê? Vai ser todo par ordenado na forma x e y, tal que o x pertence a A e o y a B. Ou seja, são todas as combinações possíveis entre o x dado e os elementos de y dados também. Então, se a gente for escrever aqui, né, o nosso produto cartesiano A por B, nós temos lá A vezes B, né, que vai ficar igual. Então, nós precisamos abrir, né, um novo conjuntinho e colocar todas as combinações possíveis. Então, nós vamos ter aqui primeiro com o número 1, né, que é o nosso primeiro x. Então, vou fazer 1 aqui. E aí nós podemos combinar ele com o 2, né, que é o primeiro y. Tá? Aqui nós fazemos o nosso primeiro, né, par ordenado. Ainda com 1 em x, nós temos o que? Nós temos o 4 em y. Então, nós podemos colocar também o 4 aqui no y. Né? Agora, acabaram todas as combinações possíveis com o 1, nós vamos partir para o uso do 3, né, que é o nosso segundo elemento possível para o x. E aí nós temos novamente o 2 disponível para o y, que faz o par ordenado 3 e 2. E após isso nós vamos ter com o 3 e o 4. Então aqui nós temos o que? O produto cartesiano, né, de A por B, que são todos os pares ordenados possíveis de serem formados com os elementos que formam o nosso conjunto A, que é 1 e 3, e o B, né, que são os elementos 2 e 4. Caso fosse solicitado, né, um produto cartesiano da forma B por A, o resultado não seria o mesmo. Né? Nós teríamos agora aqui o nosso conjunto de entrada, o primeiro conjunto é o B, e depois o segundo conjunto é o nosso A. Então nós teríamos que pegar 2, né, como primeiro elemento para o nosso x, e aí 1 e 3 seriam os elementos possíveis para o y, 1 e 2 com 3, né? E aí nós teríamos agora o 4 como segundo elemento do nosso conjunto B, novamente com 1 para y, e por fim 4 e 3. Né? Assim encerrando, né, o nosso produto cartesiano de B por A. Certo, gente? Então, se a gente puder observar aqui, nós temos aquele produto que eu acabei de fazer com vocês. Né? Nós temos o 1 e o 2 aqui como o primeiro par ordenado no nosso produto cartesiano, seguido por 1 e 4. Né? Aí nós temos 3 e 2 e 3 e 4. E na nossa direita nós temos a representação desses pontos, né, desses pares ordenados, no plano cartesiano. Então observem aqui, ó, o primeiro par ordenado é 1 e 2, esse aqui. Né? E ele está representado por este ponto. Então a coordenada 1 que aparece ali é a nossa coordenada do eixo x, né? Que nós vamos ter... Vou passar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, comentário.
Perdi o lápis, gente. Voltando. Né? Então nós temos aqui a coordenada x, que é o nosso 1, né, que vai marcado aqui embaixo, e a coordenada y, que é o 2. Né? Então nós vamos ter aqui, ó, a nossa coordenada y, né, que é o nosso 2. Então o ponto 1x, 2y. Aqui ao lado, ou melhor, aqui em cima, nós temos o segundo ponto, né, que está lá, 1 e 4. Então é 1 para x, lá embaixo, e 4 para y, aqui do lado. Né? Aí passamos para o terceiro par ordenado, 3 e 2. 3 para x, está aqui, e 2 para y, que está aqui. E por último, né, o 3 e 4, que é 3 para x, que está ali embaixo, e 4 para y, né, que está aqui na nossa esquerda. Então essa é a representação desses pontos, gente, esqueci de circular esse, tá? Que são os pares ordenados dados pelo produto cartesiano. Se o produto cartesiano, né, tivesse conjuntos maiores, por exemplo, aqui no A fosse 1, 3, 5 e 7, e no B fosse 2, 4, 6 e 8, nós teríamos 16 pares ordenados ao total, que são todas as combinações possíveis. Né? Imagina lá, o 1 para o x, né? E daí nós teríamos 2, 4, 6 e 8, né? Para o y, e assim sucessivamente. Tá? Né? Além disso, nós podemos utilizar o produto cartesiano em intervalos. Né? Como que funciona? Né? Qual que é a diferença, né, do intervalo e do conjunto numérico? O conjunto numérico, como a gente pode ver ali atrás, deixa eu voltando aqui, ó, nós temos o elemento 1 no A e o elemento 3 no A. São dois números apenas. Quando a gente vem para o intervalo, nós temos aqui, ó, que vai do 1 até o 5. E além disso, isso é um intervalo fechado. Né? Então esse colchete aqui significa que o 1 faz parte, né, do meu intervalo, o 5 também faz parte do meu intervalo, e todos os números que estão entre 1 e 5. Né? Aí nós temos infinitos números que participam desse intervalo. E no B, nós temos novamente aqui um intervalo, aqui faltou um intervalinho fechado, né? Fechado em 2 e em 4. Né? Então ele vai desde o 2, inclusive ele, até o 4, né? Inclusive ele, porque são intervalos fechados. Né? Qual seria o produto cartesiano considerando o intervalo? Então agora que nós partimos do 1, né, para x, né, nós vamos ter lá a vezes b igual a xy, tal que x pertence a A e y pertence a B. Então o nosso x começa em 1, né, que está aqui embaixo. Né? E para esse 1, eu tenho infinitas possibilidades, né, de y, que vai de 2 até 4, né, que é o nosso conjunto ali, nosso intervalo B. Aí eu passo um pouquinho para o lado, né, sei lá, 1,1, vamos dizer assim. Né? Aí aqui, novamente, eu tenho todos os infinitos pontos até chegar lá em cima, né, no B, indo de 2 até 4. Aí eu vou um pouquinho para o lado, sei lá, no 1,2. E daí eu vou ter todos os pontos aqui, que vai de 2 até 4, né, no nosso B. Tá, gente? Esse 1.1, 1.2 é só para vocês entenderem, né, essa questão de linha por linha. Só que esse 1.1 poderia ser 1,1, ou poderia ser 1,01, ou poderia ser 1,001, tá? Tão próximo quanto eu quisesse, né? Porque isso daqui é contínuo, tá, gente? Então, o resultado desse produto cartesiano são todos os pontos que ficam aqui dentro desse retângulo. Não só a linha azul, né? A linha azul ela forma a fronteira, né? São as fronteiras em cada uma das regiões aqui. Mas todos os pontos que estão dentro desse produto cartesiano A e B, né, eles fazem parte da nossa região ali, tá? Agora que nós entendemos o que é um produto cartesiano, nós podemos entrar no conceito de relação. Qual que é a relação, né? Ficou a mesma palavra aqui, né? Mas o que eles têm em comum? Né? O produto cartesiano, eles são todas as possibilidades dentro ali, né, de um conjunto A que vai, né, se relacionar com o conjunto B. Então são todas as combinações possíveis. A relação não. A relação ela é um subconjunto, tá, do produto cartesiano A por B. Então, se a gente pegar lá todas as possibilidades, podem ser apenas algumas, não todas. Podem ser todas também? Pode, mas pode ser algumas apenas. Né? Formado mediante certo critério de relacionamento ou regra. Né? Então, é esse critério ou regra que vai dizer, né, como que eu vou pegar esses pares, né, de x e y. Né? Como que eu vou selecionar eles? Tá certo?
Então vamos ver um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro. Então lá, suponha um conjunto dado pelos números da matrícula, né, funcional de 4 servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Alegria. Olha o nome da cidade. Né, e que vai ser chamado grupo, né, o nosso conjunto A, que tem a matrícula número 250, 380, 420 e 595. E um conjunto dado de 4 servidores da mesma prefeitura. Né? O nome dos servidores são Ari, Estela, Roberto e Zélia. Né? Agora, escreva a relação R de A em B, de modo que os números de matrícula em ordem crescente estejam associados aos nomes em ordem alfabética. Tá vendo o critério e a regra nesse exemplo? Então, se a gente pegasse esses dois conjuntos, né, eu escrevi aqui do lado esquerdo o conjunto dos nomes e do lado direito o conjunto das matrículas, né, dos números de matrícula. Se nós fôssemos fazer o produto cartesiano, né, nós teríamos o Ari ligado com o 250, Ari com 380, Ari com 420, Ari com 595. Aí Estela com 250, Estela com 380, 420 e 595 e assim por diante, né, com o Roberto também e com a Zélia. Então veja que nós temos 4 vezes 4, 16 pares ordenados formados, né, por um nome e um número de matrícula. Tá? Só que a regra é em ordem crescente e alfabética. Né? Então eu coloquei aqui ó, a resposta 250, né, em ordem crescente relacionado com o primeiro nome em ordem alfabética, que é Ari. Aí 380 e Estela, segundo número em ordem crescente e segundo nome em ordem alfabética. 420 e Roberto, 595 e Zélia, né? Novamente associando o par, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto números em ordem crescente, com os nomes, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto em ordem alfabética. Então vejam que o produto cartesiano ele considera tudo, né? São todas as combinações possíveis. Agora, na relação a gente tem uma regra que vai dizer como que eu vou selecionar esse subgrupo dentro, né, do meu conjunto ali, tá? E, né, para a gente terminar, nós temos a relação inversa, né? O que significa relação inversa? Né? A gente sabe que inverso é meio que ao contrário, né? E é exatamente isso, né? Então, pela definição, dada uma relação R de A em B, né, a gente costuma simbolizar assim R, dois pontos, de A, flechinha B, né? Então, R-1 é uma relação de B em A, definida por relação inversa de R, onde R-1 vai ser igual ao par ordenado YX, agora, pertencente a B vezes A, tal que XY pertence a R. Então, é exatamente o contrário. Se a relação é R de A em B, a relação inversa vai ser escrita R-1 de B em A. Só um pouquinho, de B em A. Isso. Né? Então, nós vamos ter o contrário. Enquanto a relação vai de um conjunto aqui, né, de um conjunto A para um conjunto B, então nós temos lá um elemento aqui, né? Nós temos que a relação faz este caminho, aqui, esse aqui é o meu R, né? Nós vamos ter que a inversa vai fazer o caminho oposto. Então ela vai daqui para cá, e nós vamos chamar ela de R-1, tá? Então é simplesmente inverter o par ordenado, sabendo que o par ordenado original ele pertence à nossa relação R, tá certo? Então vamos ver o exemplo, né? Lá dos conjuntos, né, dos números em ordem crescente e o conjunto B com os funcionários daquela prefeitura da cidade de Alegria, né, do exemplo anterior. E a relação de R de A em B. Né? Obtenha R-1, né, esse -1 aqui em cima, o domínio da inversa e a imagem da inversa, de modo que os números de matrícula em ordem crescente estejam associados aos nomes em ordem alfabética. Né? Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a relação inversa. Então lá no exercício anterior, nós vimos que o primeiro número de matrícula, que era o 250, estava relacionado com o Ari. Né? O 380 com a Estela, o 420 com o Roberto e o 595 com a Zélia. Né? A relação inversa vai ser o contrário. Nós vamos trocar o X e o Y de lugar. Né? Então ali era x e y, agora fica yx. Ó. O x é o primeiro, o y é o segundo. Aqui embaixo, o y vai ser o primeiro
e o x vai ser o segundo. E vamos fazer isso para todos os pares ordenados. Então, a nossa relação inversa vai ter como resultado Ari 250, Estela 380, Roberto 420 e Zélia 590. O que é o domínio e o conjunto imagem de uma relação? O domínio, gente, nada mais é do que o conjunto formado por todos os elementos x, né? Os elementos do conjunto de entrada, que na relação original é 250, 380, 420 e 595. O conjunto imagem, representado por IM, ele é o que? É o conjunto das respostas, né? Então seria os conjuntos que têm os y, né? Aqui na primeira relação, representado por Ari, Estela, Roberto e Zélio. Como eu estou calculando a relação inversa, o que era o domínio, né? Aqui vou chamar de A. O A era o domínio de R, né? E o B é o conjunto imagem, né, de R. Na relação inversa, nós saímos do B, né, e vamos para o A. Então a gente vem daqui para cá, né? Logo, o domínio de R menos 1 fica aqui e o conjunto imagem da relação inversa vai ficar aqui, né? Então, se o A antes era os números de matrícula, agora o A compõe a imagem. Veja aqui, ó, 250, 380, 420 e 595, que é igual ao domínio da relação original do problema anterior. Já o domínio da relação inversa é o que? Ari, Estela, Roberto e Zélia, que são o que? É o conjunto dos nomes, né? Que era a imagem da relação anterior. Tá, gente? Então, pessoal, nessa aula, o que nós vimos? Nós vimos lá o produto cartesiano e depois nós vimos a relação, né? Que é uma regra que vai selecionar um subconjunto desse produto cartesiano. Espero que todos tenham entendido e muito obrigado.